Aí vai entrando o presidente da Federação Sergipana de Futebol, que é o Roberto Garcia. Após sofrer um acidente, ele vai entrando de maca aí para o jogo. Vai entrando agora o Vasco da Gama, Belini à frente, aí é o Clube Esportivo Sergipe. Nivaldo, Delmaz e Almeida. Aqui já está mostrando o Vasco com Belini, Sabará, Paulinho. Aí a arquibancada do estádio Aracaju. Era de madeira, a estrutura, a cobertura de zinco. Aqui nós estamos vendo o lance do jogo, Sergipe e Vasco, 3-1 no estádio Aracaju. O gramado naquela base, muita poeira. Eita, a poeira cobriu. Agora, Nivaldo vai botar para escanteio, olha aí, olha. Agora eu vou chegando ali pela direita, passei a bola, continua aí com a camisa 2, olha, o juiz vai passando aí, João Carlos Simito foi o juiz do jogo. Agora aí, olha, botei para escanteio essa bola que o extremo esquerdo ia se aproximando para fazer o gol. Aí já é o segundo tempo, o Jorge Val pega dali do meio da rua, dá um chute, é a Gabine de transmissão dos jogos. Aqui praticamente eu narrei o que eu vi e que vivi no dia 4 de fevereiro de 62. Saudade, quem é que não tem saudade? Assistindo aqui, eu estou me deliciando aqui. Praticamente eu estou aqui correndo. Ou ele fez a gravação, Valmir Almeida, e a narração foi de Cid Moreira. Foi, pois, por 300-1, a sensacional vitória do Vasco da Gama sobre o forte esquadrão do Sergipe. Que nos perdoem todos os sergipanos. Mas acontece que tanto o produtor desse jornal, como o cara que escreveu e o locutor que ele fala, são vascaínos doentes. Portanto, não tinha chance nenhuma o Sergipe nesse jogo. Joguei pelada com esse povo todo, rapaz. No Adolfo, no campo do Adolfo, no campo do 13, no Bariri. Meu Deus, como é bom a gente ver isso. Brasilino Nivaldo, piloto, Zito Aguiar, e você. Bado e você. Nilson Barros, Jorge Val, eu, Vanildo e Salvino. Eita, que irmão da velha. Só dá saudade mesmo. O Memorial do Sergipe começou a surgir em 2004, quando eu vim tomar algumas informações no Sergipe e ninguém sabia dizer nada. Se você quisesse ver um troféu, ninguém sabia onde estava, ninguém sabia qual era. Então eu me ofereci como voluntário para trabalhar essa parte da memória do Sergipe. Então Motinha cedeu uma sala pequenininha na entrada do estádio João Hora, não cabia praticamente todos os troféus. Algum tempo depois, o presidente Jenison cedeu uma sala bem melhor ao lado do palco, mas logo ele solicitou porque faria dali a sala do presidente. Uns 2 dias depois, Sidraque me chamou e disse: Dida, a gente vai ficar nessa sala cheia de pó, cheia de cupim, mas foi o que a gente conseguiu. Ano seguinte, foi eleito o presidente Reinaldo Moura, que aí pegou o depósito antigo, fez uma reforma e deixou a sala muito bonita, mas a sala para presidente do clube. Com pouco tempo, Reinaldo Moura renunciou e Silvio Santos foi eleito presidente. Uns 6 meses aproximadamente da posse de Silvio, ele me chamou para conhecer a sala do Memorial do Sergipe, a sala antiga. Eu mostrei a ele, ele disse: Dida, você vai se mudar para a minha sala. Aí eu não acreditei, digo: Silvio, é verdade mesmo? É, você vai para lá. Mas rapaz, aí vai ser muito luxo para a gente. A iniciativa de organizarmos esse memorial é no sentido de condensar, de colocar toda a história do Sergipe, a apreciação da nossa torcida e da sociedade em geral. O Clube Esportivo Sergipe é o maior detentor de títulos do estado. É a honra e glória do futebol sergipano, do futebol nordestino e do futebol brasileiro. Nós temos uma história belíssima de troféus,
de títulos que precisa ser mostrada para a sociedade. As gerações mais novas precisam conhecer essa história. A gente pensando que a ideia fosse nossa de preservar e de resgatar a história do Clube Esportivo Sergipe, eis que aparece Delmar com uma carta que ele conseguiu de um neto do ex-presidente Augusto Ferraz. E o que diz a carta? Carta escrita pelo patrono do Clube Esportivo Sergipe, João Hora, ao presidente do clube, Augusto Ferraz. Caro Ferraz, faço-lhe um veemente apelo. Tome conta dos nossos troféus que devem estar na sede. Por Deus, não deixe desaparecer o que nos tem custado muito dinheiro e mesmo o melhor de nossa vida, a mocidade. Tenho passado por lá e parece que vejo que a porta de cima não está sendo fechada. Será possível que esteja ficando aberta? Onde está você, meu velho companheiro? Não deixe que desapareça o que de melhor tem o nosso velho Sergipe, os seus troféus. Confio em você e tenho razões para tanto. A sede está se acabando e não tardará que venha a ruir. É uma lástima se olhar para o descuido que está tendo o nosso patrimônio material. Veja se, pelo menos, salvaguarda os nossos troféus, pondo-os em lugar seguro. Espero suas urgentes providências. Seu velho companheiro, João Hora de Oliveira. Aracaju, 2 de março, 1970. A preocupação é antiga. Eu pensei que fosse minha, de 2004, mas 45 anos atrás, o nosso patrono, João Hora, já tinha essa grande preocupação. E é graças a essa preocupação que as pessoas foram, de alguma forma, guardando algumas relíquias, e eu fico muito feliz de ter sintonia com essa ideia do nosso patrono. Realmente eu fiquei encantado com o que estou vendo, que é coisa raríssima, algo igual a isso no futebol sergipano. Não tem. Que eu saiba, ninguém tem isso aqui. Todos deveriam se deixar levar por esse entusiasmo que está vendo aqui e as outras equipes fazerem a mesma coisa. Porque diz assim, mas não tem mais nada. Não, arranja. Sempre tem alguém que tem alguma coisa. Tem medalhas, tem troféu, tem uma camisa, tem uma chuteira velha. Tudo isso é memória. A história do Sergipe surgiu em 1909, quando amigos resolveram criar este clube, que justamente para competir contra o Cotinguiba, que já fora formado uma semana antes. E na época, para competir no remo, porque o futebol ainda não era difundido em Aracaju. Comecei justamente jogando futebol no aspirante, depois me interessei pelo remo. Aí jogava futebol, remava, tudo pelo Sergipe. E isso foi na década de 50, 52, por aí. Na época que éramos patrão, porque era tudo magro, tudo era magrinho. E patrão, que é esse cidadão que fica aqui, não pode ser pesado para não atrapalhar a velocidade do barco. O seu Manuel Felizardo Nascimento, o Pirricha, mandar vir um Elmo Lago, que era funcionário do Banco Brasil, que tinha vindo do Rio de Janeiro com a técnica de remo, para ensinar a gente e a gente passar para os outros remadores. Os remadores velhos não queriam, não aceitavam como ia ser a remada dali para frente. Para aceitar, precisou nós fazermos um desafio. A guarnição do patrão desafiando a guarnição mais velha do Sergipe, que era do João Alho. E nós fomos para Ponte do Imperador fazer a corrida. E quando chegamos na sede do Sergipe, a gente chegamos folgados e eles chegando querendo vomitar atrás.
Então eles aí aderiram o modo de remo da gente. Aqui era eu, o Cela aqui, o solta-voga, voga era Dedé, o solta-voga era eu, solta-proa. Deda, a gente chamava ele Deda Caçolinha, filho de Alves Bezerra. E o proa era Maninho, que era irmão de Dedé e irmão também do Antônio Metoquinho. A gente saía meia-noite para lá, para Siriba, do outro lado, para treinar, para o Cotinguiba não ver o nosso treino, no Rio Sergipe. Isso aqui é a coisa mais importante do mundo. Os torcedores do Sergipe, moço, mais novo do que eu mesmo, gente que vem agora, não sabe a vida do Sergipe. Se ele vir aqui para a sede do Sergipe, ele vai conhecer quem era o Sergipe. O barco eu sabia, eu tinha nos anais, desde a infância que eu guardava, desde a adolescência, que o primeiro barco do Sergipe chamava-se Nereide, o nome de uma das 50 filhas de Nereu com Dóris, da mitologia grega, que dominava o mar Egeu. Eu andei procurando, através de amigos, pelo menos uma foto, e consegui uma foto, não do barco Nereide, mas do similar, e eu mandei fazer, reconstruir a réplica. O barco ficou como, vamos dizer assim, um modelo interessante, todo mundo fica perplexo até e acha interessante a história e a presença do barco. Nós temos aqui uma réplica do primeiro uniforme do Sergipe, que foi em 1916, quando o Sergipe surgiu para o futebol. O ex-presidente Augusto Ferraz, já em 1962, ele mandou confeccionar uma réplica da de 1916 no modelo padrão mesmo. Essa camisa, para nossa felicidade, foi o ex-atleta nosso Delmar que conseguiu e doou para o nosso memorial. Essa camisa eu consegui visitando a casa de seu Ferraz Álvares, porque ele era muito amigo meu, seu Ferraz. Foi ex-presidente do Sergipe, foi um baluarte. Ele fazia tudo no Clube Esportivo Sergipe, né? Era sapateiro, roupeiro, eletricista, organizador de festa, fazia tudo. Então eu fui lá e o neto dele, André, disse: Delmar, eu tenho uma coisa aqui, agora você não vai dar a ninguém. Eu digo: tá, me dê. Aí eu peguei a camisa, levei para casa, depois entrei em contato com vocês. Aí telefonei para ele se eu podia doar ao Clube Esportivo Sergipe. Ele disse: ah, rapaz, uma camisa é sua, pode doar. Eu aí doei. Essa que está aí no mostruário, né? Esse troféu, pequenininho assim, antigo, mas de um grande valor histórico para o nosso memorial. Este troféu, o Sergipe não ganhou em campo. Em 1916, o Clube República foi campeão baiano de futebol. Foi feito um combinado do Sergipe e Cotinguiba e convidaram para este clube vir fazer um amistoso em Aracaju. E foi feito na Praça Pinheiro Machado, hoje Praça Tobias Barreto. Combinado do Sergipe e Cotinguiba venceram o Clube República por 1-0. E o Clube República convidou para ir fazer amistoso em Salvador também. E diz aqui, o Clube República ao Escrete Sergipano, 21 de abril de 1917. Portanto, é uma relíquia que nós temos aqui no nosso memorial. Esse troféu foi de uma expressiva vitória do Clube Esportivo Sergipe sobre o Vitória da Bahia. O placar terminou de 8 para o Sergipe, 4 para o Vitória. Aliás, eu gostaria de frisar que ainda hoje existe um torcedor vivo, senhor Luiz Pereira, que assistiu esse jogo e ele contou a história do jogo. Entrar em campo, foguetório e coisa, tudo bem. O Vitória abriu de 4-0. Aí todo mundo ficou triste, né? Segundo tempo, rapaz. Parece mentira. Parece mentira. Aqui o time de Sergipe entrou em campo com raiva. Com raiva. De 8-4. 8-4.
foi a maior partida histórica do Norte e Nordeste. A torcida toda foi invadir o campo, abraçando o povo, derrubamos os jogadores no campo, no chão e tal, e coisa, e o povo em cima dos jogadores e tal. Foi preciso a polícia vir. Essa história ficou rolando no mundo sergipano há uma opção de tempo. Esse time Sergipe já deu muitas alegrias à torcida sergipana. A Deomelo foi instituída em 1940, só chegou a Sergipe porque foi pedido a uma fábrica no Rio Grande do Sul. E quando chegou aqui, era em 1942. A moeda, inclusive, era o Cruzeiro, instituída por Getúlio Vargas. E nos jornais tem assim, o Rico Troféu, porque ele custou 1.800 cruzeiros à época. Que foi um dos baluartes do futebol sergipano, foi esse Diomelo, foi quem cedeu a taça, né? E todo mundo tinha vontade de conquistar essa taça. Esse troféu, por que é tão importante? Existe uma similaridade no meu conceito entre o troféu e a Júlio Ribeiro. Por quê? Correspondia 3 títulos seguidos da capital ou 5 alternados. O Vasco ganhou 4, Cotinguiba, Paulistano, Confiança, e o destino coincidiu Sergipe Confiança num jogo memorável, lá como volto a frisar, no Proletário. No dia que nós conquistamos a taça de Diomelo, foi aniversário dele, o ex-presidente Ferraz Álvares. Aí nós convidamos ele para ir para o campo, ele disse que talvez não aguentasse, ia ficar em casa e ficar esperando a taça, né? Confiança fez 1-0 no primeiro tempo com gol de Chepeiro. Deram uma cruzada de bola, ele acertou um voleio, como aquela que Bebeto dá. Foi no ângulo, o Nivaldo não viu nem a cor da bola. Delmar empatou de pênalti. A particularidade desse pênalti é que Roberto jogou muito comigo na seleção e eu só batia o pênalti do lado direito, né? Do lado esquerdo do goleiro. Mas como eu tinha certeza que ele sabia onde ia bater, eu resolvi bater quando corri para a bola. Aí mudei de lado, a primeira vez que eu mudei de lado. Aí bati do lado direito dele, que eu nunca tinha batido, foi o primeiro e acertei, foi gol. E já no final, um cruzamento de Bel, Tomás, o cabecinha de ouro, desempatou a partida. Eu realmente fazia o que muitos fazem com os pés, eu fazia com a cabeça. Cruzasse na área, tinha muitos zagueiros que me seguravam pelo short, que ficava com o lado dos shorts na mão. Mesmo assim eu subia, que naquela época usava suspensório, e cabeceava. Eu era o goleador do Sergipe. Quando nós fomos campeão da Taça de Diomelo, nós pegamos o troféu e demos uma volta dentro do estádio do Confiança, do Sabino Ribeiro, com o troféu. A torcida do Sergipe ficou doida. Foi um tempo que marcou a época mesmo, não tem para nós para onde fugir não. O hino do Sergipe começa com a introdução, tem sua estrofe, depois o refrão, volta com a estrofe, o refrão novamente e o pós-lúdio que encerra o hino, ou seja, numa ordem musical como deve ser feito. A letra muito bonita, que foi composta pelo nosso poeta, professor sergipano João Freire Ribeiro, que exalta o nosso clube como o hino deve ser, principalmente quando ele diz nossas... Desculpem. Nossas taças, troféus gloriosos, são a soma do nosso valor. E João Freire Ribeiro, Raimundo Santos, colocou a voz bela dele, cantor de sucesso na época, que gravou anteriormente, em 1955, o hino do Centenário de Aracaju. Já em 1959, durante o cinquentenário do Sergipe, ele gravou, foi convidado e gravou em Recife. 50 anos de lutas de glória, o pendão ao tributo a vibrar, Sergipe no esporte e na história, nas pelejas da terra e do mar, 50 anos na nossa cidade, com amor esportivo e feliz, conduzindo maldade, mocidade,
O hino do Clube Esportivo Sergipe, que é um hino muito bonito, e eu digo isso não por ser torcedor do Sergipe, mas pelo arranjador, o maestro Nelson Ferreira, pernambucano, um dos melhores do Brasil, até hoje considerado. Esta luta começou assim. Eu era diretor de esporte do Sergipe e vivia treinando no Agamenon, que era ali da fronte do antigo campo de aviação. E um certo dia, nós estamos no meio do campo, já dividindo já o pessoal para treinar e tal. Aí chegou um amigo meu, Joel, ele era presidente do Agamenon, bateu no meu ombro e disse: Luiz, você vai ter paciência, rapaz. A tarde de hoje é do Agamenon. Com aquilo eu enchi. Eu fiquei com raiva. Como é que o Sergipe, um time de massa, vive agora mendigando campo para treinar, rapaz? Eu tinha uns amigos aqui da Pedro Calazans. Eu cheguei e disse: olha, turma, estou cansado de andar pedindo campo emprestado para o Sergipe treinar. E eu não sei se parece que o Sergipe tem um campo aí não sei aonde. Aí a turma disse: Luiz, tem um campo aqui que é um terreno do Sergipe. Eu digo: vamos domingo lá. Aí pegamos o carro e viemos, era mato puro, cajueiro aqui, tudo. Aí nós entramos aqui. Aí eu olhei o ambiente todo e digo: que coisa, mas coisa pesada. Mas como é que eu vou fazer esse campo aqui? E ficamos a noite, a semana toda, conversando na reunião nossa, né? Eu digo: olha, turma, eu vou fazer esse campo para treinamento. Agora com que dinheiro, Luiz? Eu digo: não sei. Deus a mostrar o caminho da gente. Mas eu quero sair desse sofrimento, tirar o Sergipe desse sofrimento. Só pedi a duas pessoas, a Deus e o mundo: caçamba, enchedeira, máquina de encher, patrão, gente para trabalhar. Tudo isso de graça. O doutor João Batista era o governador. Formei uma comissãozinha e fui conversar com o doutor Lorival. Eu contei a história a ele. E dinheiro? Eu digo: dinheiro eu não tenho. Aí ele começou a sorrir. Ele disse: eu vou lhe ajudar. Doutor Luiz era o prefeito, Luiz do Campo, torcedor do Sergipe. Doutor Luiz me ajudou muito, que até as fotos que todo domingo ele vinha aqui. Eu sei, meu amigo, que eu fui até para São Paulo comprar cimento para plantar grama aqui. O Alambrado foi uma firma, um engenheiro, que se tornou meu amigo e querendo me ajudar, mas sem querer se manifestar. Botamos o alambrado e tal, eu plantei a semente. Quando a grama começou a nascer, nasceu e tal, muito bem. Agora vinha as vassourinhas, né? Então, hoje eu tenho coisa aqui dentro dos dedos de arrancar a vassourinha do campo. Eu, minha mulher e meus dois filhos, já encontrei toda essa estrutura toda pronta, só com aquela abertura lá dos 30 metros da arquibancada, que não chegava a ligar. Foi aí onde eu fiz a arquibancada. E em cima construímos os gabinetes de rádio. Essas aves daqui foi ser criado que plantou. Me chamava de doido. O que é que aquele doido está fazendo ali? Está plantando o que ali? E não vai nascer nunca. Está aí as aves. Eu passei aqui de macacão, bota e chapéu de palha 1 ano e 3 meses. Eu me sinto muito orgulhoso nesta parte, porque tomei conta, abracei a causa e não deixei ela no meio do caminho. Aí veio a festona, com João Avelange, com o doutor João Batista, com o doutor Aloysio, com todo mundo. Esse aqui encheu de gente. Quando eu cheguei aqui, o campo era de areia, né? O gramado era areia. E a gente treinava ali, jogava. Depois, aí organizaram tudo para inaugurar. E bonita a festa, mas no jogo nós fomos derrotados pelo Itabaiana por 2-1. Um momento histórico, para mim principalmente, foi quando eu era o capitão da equipe e fui apanhar o presidente
João Avelange, né, lá na tribuna, para ele dar o pontapé inicial. Ficou na história, né, mesmo a gente perdendo, mas em compensação, essa equipe que nos derrotou, perdeu nos outros jogos que nós fomos campeão. O estádio Lorival Batista, popularmente conhecido como Batistão, foi construído pela atual administração numa deferência aos esportistas. O senhor José Carvalho saudou o governador na solenidade da inauguração da placa em reconhecimento pelo grande feito que colocou Sergipe no calendário futebolístico nacional. Nesse dia, se realizaria interessante partida entre o Sparta de Praga e o Clube Esportivo Sergipe. O Sparta posou para os fotógrafos. Até aí, tudo ia muito bem para os sergipanos. As coisas começaram a ficar pretas para os da terra quando viram que o quadro visitante não era nada fácil. Nós jogamos e tomamos uma goleada, né, dos caras lá, que eles jogavam muito bem, era um time muito bem arrumado, um time bem treinado, de muito boa condição. E os gols começaram a surgir. A meta sergipana sofreu intenso bombardeio como se fosse reduto de bandidos. A torcida a princípio ficou boquiaberta, mas acabou se acostumando. Houve quem afirmasse que o time não era de Praga, e sim era uma verdadeira praga. Os tchecos estavam com o diabo no corpo e com muita fome de gols também. O Clube Esportivo Sergipe perdeu por 6-0, o que foi uma gentileza dos tchecos que podiam ganhar demais. Porém, não queriam estragar a festa dos locais. Da próxima vez, será contratada gente mais fraca. Foi num time de pelada que meu pai era o faz-tudo. E eu jogava de lateral direito. Era o mais novo e o menor do time. O nosso técnico, na época, era Gileno, do segundo time. Toda vez que o time estava perdendo, ele dizia: Fernando, vá para frente, se fizer um gol tem R$2.000. E geralmente eu fazia gol. Mas eu continuei jogando na defesa, fui para o Juvenil do Olímpico rapidinho, foi pouco tempo. Joguei até com o Delmar nesse time, num torneio que houve, que por sinal fomos campeões. Logo depois eu fui para o Cotiguiba, porque sempre foi a paixão da minha família, né? Todo mundo era Cotiguiba, nós vimos Cotiguiba, frequentava a área social do Cotiguiba. Joguei até 66, quando fui para o Sergipe. Ao chegar no Sergipe, eu já fui como centroavante. Todos os anos que eu joguei de centroavante, eu fui artilheiro do campeonato sergipano, sem exceção. Pelo Sergipe, fui campeão em 67. Todos os times que vierem em Aracaju, naquele time de 67, nós ganhamos. Inclusive a seleção argentina de Novos, o Bahia, o Fluminense de Feira, que era o campeão baiano na época. Esses dois nós ganhamos 4-1. O Bangu, que foi campeão carioca, nós vencemos de 2-0. E todos eles eu fiz gol. Todos os times que vieram, que nós jogamos, eu fiz gol. O seu Deca era uma figura sensacional, né? Você fazia tudo pelo atleta, além dele ter sido um baita de um jogador, né? Um jogador que chega a me arrepiar quando vai falar desse cidadão. Eu tenho um monte de revistas de esporte em casa que tem a história dos 100 anos do Flamengo. Cada jogador eleito os melhores durante esses 100 anos, está lá, né? A história do jogador e a foto. E na de seu Dequinha, tem escrito assim: Dequinha jogava com tanta elegância que ele batia na bola com os pés, dava a impressão que ele estava batendo com a mão. Um cidadão desse, que eu era fã dele, inclusive como eu estou lhe falando, tem a revista guardada lá em casa. E de repente eu passo a ser atleta de futebol e treinado por ele. Brigava com os diretores quando faltavam as coisas e muitas das vezes ele botava do bolso dele. Resultado, a gente tinha que dar o troco, né? E a gente dava o troco a ele ganhando os jogos, né? E ganhando os títulos. Aí o Zé Pequeno Naninho, Duda Cipó e Rocha. O povo lembra muito disso. Jogamos os 3 anos juntos, né? Aí a defesa mudou um ou outro jogo. E do meio do campo para frente foi 3 anos jogando, 3 anos ganhando. O futebol sergipano, antes de Dequinha e depois de Dequinha.
Essa aqui é a realidade. Geraldão, eu acho que a gente não tem como definir com palavras, né? É um cara que deu a vida pelo clube, uma pessoa super dedicada, abnegado, tirava dinheiro do próprio bolso, né, para suprir a necessidade dos garotos. E se a gente for enumerar aqui os atletas que foram revelados na mão de Geraldão, a gente vai ter uma lista imensa. Jogadores como Enágio, Carlinhos, eu, Sandoval, assim, vários atletas que ele conseguiu, né, com a dedicação ao clube, com a abnegação, né, com um poder de superação muito grande, disciplinar, educar. Eu particularmente, eu tenho muitas boas lembranças daquilo que ele orientava a gente, para que a gente não apenas fosse atleta, mas também que fosse um cidadão de bem, porque nem todos seriam atletas de futebol profissional, mas estariam preparados para ter uma boa convivência como cidadão na sociedade. Nilson, Aguinaldo, Luiz Dias, Denilson, Alex, Valdeci, Sandoval, Baianinho, eu, Rocha e Lemos. A partir de 91, a gente iniciou a sequência do Hexa. Na verdade, um título muito importante em 91. Confiança tinha 5 pontos à frente. Inclusive, teve um jogo muito marcante que a diretoria de Confiança já tinha colocado o trio elétrico fora do estádio, faltavam 7 minutos de jogo, a torcida do Confiança já gritando que era campeã. E a gente conseguiu reverter o placar, levamos para uma melhor de 3 jogos e conquistamos um título importante em 91. E dali a gente iniciou a grande conquista que o Sergipe tem, que é o hexacampeonato. Eu particularmente me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa história. Meu pai também teve uma história nesse clube, foi atleta desse clube. Eu acho que todos os mais antigos conhecem, Oswaldo Alemão. Então, assim, eu já falei até ao Dida que vou deixar de entrar nessa sala, porque sou muito nostálgico e assim, me sinto muito emocionado cada vez que eu entro aqui. Nós não tínhamos o memorial, a galeria dos ex-presidentes, que eu acho muito importante, que cheguem aqui torcedores ou pessoas que venham visitar o Clube Esportivo Sergipe e vejam os seus ex-dirigentes, pessoas que deram a vida, pessoas que se sacrificaram financeiramente, gastando no Sergipe. Então eu pensei nisso e comecei a correr atrás de fotografias. Isso é um trabalho a longo prazo, porque o Sergipe já teve mais de 50 presidentes e sei que vai ser difícil conseguir de todos, mas a gente vai continuar nesse caminho, resgatando o que a gente puder. Vocês estão de parabéns. Eu acho que não tem palavras para falar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. É sensacional, resgatar essa memória rica desse clube, né? O Sergipe já merecia uma sala como essa, resgatar a história de grandes atletas. Nós tivemos a oportunidade agora de ver aí o Tomás, cabecinha de ouro, o Delmar, o Edson, jogadores que nós, da nossa geração, acho que é muito pequeno próximo desses atletas, porque eram atletas fantásticos. Eu estou muito alegre de saber que essas coisas estão acontecendo no Sergipe, que na época, não sei, não acontecia como está acontecendo agora, vendo os veteranos, os novatos, os que estão chegando, os que saíram, todo mundo se chegando agora, se aproximando. Eu nem esperava por isso. Eu pouco apareci aqui depois que deixei de jogar, pouco, mas agora vou voltar.
voltar com tudo, porque estou vendo que vai valer a pena. Isso é um sonho de muitos anos. Eu acho que todo clube que tem história tem que ter esse memorial. E que isso sirva até de exemplo para outros clubes. Ao visitar outros estados, como eu encontrei muitos clubes com um memorial, outros chamavam de museu. Então me veio a ideia, e justamente com a inspiração também de Dida, que nosso incentivador, nós estamos aqui cada vez resgatando esse embrião, porque eu pretendo, juntamente depois, colocar outros tipos de, como gols, filmagem, etc. Pelo que eu estou vendo aqui no local onde eu estou gravando mais você, eu fiquei impressionado, porque eu não esperava encontrar isso aqui. Eu estou achando que está muito bom, viu? E vai melhorar mais ainda, porque eu ainda estou pegando um bocado de material, porque tem um bocado de material, né? Eu fico à disposição de vocês para quando vocês precisarem mais, aí me procurar, que sempre eu estou tendo alguma coisa de nova, né? A iniciativa de cada um que foi guardando essa memória revela o amor dessas pessoas pelo nosso clube, né? E o segundo momento, que é essa sensibilidade e essa generosidade de, ao ver que a gente está sistematizando um trabalho, que a gente está organizando a história do clube, eles, por sua generosidade, repito, entregam esse material que estavam guardado com tanto carinho para que a gente cuide disso e mostre a história do clube. Não esquecer, por exemplo, a dedicação do nosso Dida, que foi a primeira pessoa, há alguns anos atrás, a se preocupar com isso, vir para o Sergipe, recolher esse material que estava meio que desprezado, né? E ele foi num trabalho de formiguinha, solitário, reconstruindo tudo isso. Então, nossos agradecimentos ao Dida também. E é graças a pessoas como Dida, como o seu Delmar e como outros tantos, Dr. Marconi, né, Dida Araújo, né, várias dessas pessoas que estão nos ajudando nessa reconstrução.